de Mário Barreto França, Boa Noite. Foi uma noite triste, uma noite chuvosa, em que a notícia chegou soturna e dolorosa à casa do pastor. No centro da cidade, houve um grande desastre, uma fatalidade. Um ônibus bateu num bonde e desse choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E de lá do hospital lhes envia um apelo para irem visitá-lo, irem depressa vê-lo, pois talvez não torne a ver a luz do dia. Que notícia infeliz! Que noite amarga e fria! 4 filhos e a esposa ergueram-se da mesa, movidos pela dor da trágica surpresa, e saíram correndo em busca do hospital. Entraram no seu quarto e o pastor fez sinal para chegarem perto. E a cada qual falava com o terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel de toda a minha vida. Juntos temos andados e pela mesma causa trabalhamos com fé sem um dia de pausa. E hoje, como no dia em que te desposei, és a mesma mulher e amiga a quem amei. E amo com o mesmo ardor dos meus 23 anos. Como haverei de amar nos celestes arcanos. Boa noite, esposa amada. Boa noite. Outra vez nos veremos, quando juntos ao céu, ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és minha primeira filha, e foste o meu prazer seguindo a mesma trilha. Boa noite, filha amada. Agora em paz com Cristo vai, e não te esqueças mais do meu amor de pai. Boa noite, meu Guilherme. Ó filho dedicado, tua vida de fé em nosso lar sagrado foi o mais belo exemplo, a melhor recompensa que Deus me concedeu à luz de minha crença. Continue a crescer nas virtudes cristãs e ser o protetor de sua mãe e irmãs. Célia, filha extremosa e sincera, boa noite. Boa noite. Foste uma luz nas trevas, um bálsamo no açoite da ingratidão do mundo. Ah, me recordo agora daquele instante bom, daquela ótima hora em que rendeste a Deus a tua alma arrependida, deixando ao seu dispor pelo resto da vida. Mais uma vez, boa noite, ó filha querida, que o Senhor te conserve em tua obra sagrada. Carlos, que era o terceiro filho, olhou o pai sentido, porquanto a irmã mais moça o havia preferido. E o motivo lhe vinha inexoravelmente ao triste coração, à alma convalescente. Fora a tempo passado um bom servo da seara, e ao lado do seu pai, ativo trabalhara. Mas os companheiros maus e a péssima influência de colegas sem brio arparam-lhe a consciência, fazendo-os recuar na batalha do amor e apostatar da fé em Deus nosso Senhor. Chegou mais perto e ouviu o pai triste dizer: adeus, Carlos, adeus. Fugiste ao teu dever. Eu quisera poder falar-te as mesmas coisas que disse a tua mãe e irmãos. Porém, nem ousas encarar-me. Esqueceste os bons conselhos meus. Porém, eu te amo ainda, mas
Adeus, Carlos. Adeus. Carlos, caindo aos pés do leito, soluçando, perguntou: Pai, meu pai, por que aos outros, beijando-os, você disse boa noite e a mim só disse adeus? É que os outros, meu filho, espero-os lá no céu, para entoarmos a Deus por nossa salvação o cântico eternal da nossa gratidão. Meu pai, Carlos confessa em lágrimas de joelho, eu prometo a Jesus seguir os seus conselhos. Eu já me arrependi, eu lhe falo a verdade, vou dedicar a Deus a minha mocidade, servi-lo para sempre. Assim sendo, meu filho, posso agora dizer sem nenhum empecilho: boa noite. Boa noite, filho meu. Que o Senhor te protege no lar e no serviço da igreja. E tendo dito isto, suavemente expirou e descansou em Cristo. Ó tu que andas gastando a tua mocidade nas orgias do mundo ou na incredulidade, tu que buscas a ciência ou na filosofia, explicação para a alma ou para a matéria fria, tu que não crês em Deus nem na vida futura, ou tu que andas sofrendo ao peso da amargura, tu que já seguiste o caminho da cruz e hoje negas sem fé o nome de Jesus. Para, volta, que a morte horrenda e traiçoeira pode cortar-te ao meio a ligeira carreira para o desconhecido. Então, o eterno Deus apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus, adeus. Porém, se arrependido e em lágrimas voltares ao aprisco de Deus, ao regaço dos lares, ele então te dirá cheio de paz e amor: boa noite, filho meu. Entra no gozo do teu Senhor. Bem, minha irmã Penha, que maravilha de poesia. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esse presente. Realmente foi um presentaço. Bastante pertinente. Por que tenho esperança? Ou por que eu sou batista? Por que eu congrego na primeira igreja batista da Urca? Qual é a razão da nossa esperança, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos? E o texto, para nós nos basearmos nessa meditação, se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. É um texto que nós temos um carinho muito grande, muitos já sabem de cor, porque ele é muito propício para os dias de hoje. Que o apóstolo Pedro fala na sua epístola universal, sua primeira, no versículo 15, ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A gente costuma ouvir por aí falar que não se deve política, religião não se discute, tem gente que fala que futebol não se discute. O bem da verdade é que ninguém gosta de ficar batendo boca, e perdendo tempo tentando convencer as pessoas de que a nossa posição é melhor, ou que o time para o qual nós torcemos é o melhor, ou aquele melhor ou pior político. Mas o fato é que, ao se falar de coisas importantes e fundamentais para a nossa vida, nós não podemos nos omitir. Ou com a desculpa de que essas coisas não se discutem, nós viramos um verdadeiro agente secreto, que ninguém sabe em que nós cremos, ou quem nós somos, e em que nós acreditamos. E aí a gente pergunta: quem sabe na sua rua, quem sabe no seu bairro, no seu trabalho, na sua família, que você é um crente, é um servo de Deus, e que você é um batista? Porque hoje a proliferação das igrejas é cada vez maior. Tem igreja... Hoje em dia tem gente falando até que é um excelente investimento abrir uma igreja. E a pessoa inventa vários nomes. Tem igreja de tudo quanto é nome.
E por que nós escolhemos ser batista? O que existe por detrás daquilo que nós cremos, da nossa identidade? É claro que, antes de tudo, de qualquer polêmica, qualquer discussão, qualquer debate, o nosso imperativo como cristão é a nossa santificação. E a nossa aproximação a Deus, ela não deve ser baseada numa religiosidade legalista, num compêndio de proibições daquilo que podemos fazer ou que não podemos fazer. E não é por isso que as pessoas vão nos reconhecer como crente. Ah, porque ele não bebe, porque ele não fuma, ou porque ele não faz isso ou não faz aquilo outro. Não é isso exatamente o que nos torna servos de Deus, mas sim a nossa santificação, a nossa diferença. Né? E não é baseada em ritos, não é baseada em normas, mas em sim no nosso coração, na nossa postura, naquilo que nós vivemos diante de Deus e diante dos homens. Eu gosto muito daquela parábola que Cristo conta do publicano que subiu ao templo para orar ao lado do fariseu. O fariseu, aos olhos humanos, era alguém muito mais competente, muito mais religioso, muito mais qualificado por ser fariseu, até porque o nome diz fariseu quer dizer separado. E foi uma seita que surgiu com um propósito até bastante nobre, de se separar e de se santificar. Mas na época de Cristo, eu acho que ninguém teve a sua hipocrisia questionada tanto quanto os fariseus, né? Porque eles viviam uma religiosidade oca e o seu coração estava distante de Deus. Até mesmo os puritanos não foram livres desse desvio. Para os irmãos terem ideia, os puritanos foi um movimento que surgiu muito forte na Inglaterra, de querer que os crentes fossem realmente, te dessem um bom testemunho, mas chegou um ponto dos puritanos, quando foram para as 13 colônias, no que hoje é os Estados Unidos, criar um verdadeiro terror na cidade, na colônia de Massachusetts, né, por confundir a questão de santidade com legalismo, com leis, e eles monopolizaram o governo, né, tiraram a liberdade religiosa, e acabou que puritano, para muitos, assim como o fariseu, acabou tendo uma conotação negativa, como aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. Nós, como batistas, prezamos o estudo da Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nós temos o compromisso do pastoreio batista, é o compromisso de não nos deixar desviarmos da sã doutrina, do evangelho puro e simples, que vem desde os primórdios do cristianismo. Né? E esse evangelho nos mostra que o nosso testemunho fala mais alto do que a nossa própria pregação, do que as nossas próprias palavras. Não podemos ser agente secreto. Havia discípulos secretos que mais cedo ou mais tarde foram confrontados por sua postura. Nicodemos foi alguém que foi ter diante de Jesus de noite, para que as pessoas não soubessem, não vissem ele em companhia de Jesus. José de Arimateia, que ao lado de Nicodemos fazia parte do Sinédrio, também tinha esse medo de as pessoas o reconhecerem como seguidores de Cristo. Mas até que veio a crucificação de Cristo, eles perderam o medo, né, e foram diante de Pilatos para dar um sepultamento digno para Jesus. A partir daquele momento, eles romperam com a vergonha e se posicionaram como discípulos de Cristo. E é essa postura que nós, como pastores e como ovelhas, somos chamados a ter. Por isso, eu gostaria de meditar, em primeiro lugar, sobre a questão da santificação. Santificação é separação do mundo, separação das coisas que são comuns, das coisas que são normais, para viver diferente. Não diferente por si mesmo, por si só, mas não nos conformarmos com esse mundo. É lógico que a pureza cerimonial que a gente vê lá do sistema sacrificial, do tabernáculo instituído por Moisés, isso mostra princípios de que Cristo e de que Deus requer especificidade, requer primazia, requer ser colocado como algo muito importante, não pode ser banalizado. O perfume, né, o óleo da unção e todas as coisas que eram usadas no tabernáculo eram coisas especiais, eram coisas específicas. Né? E quando a adoração para Deus, a gente não pode adorar de qualquer maneira. A santificação, ela envolve isso, a dar a Deus o lugar que ele merece na nossa vida, a dar a primazia.
e simplesmente fugir do legalismo, porque Deus quer o nosso coração, quer a nossa sinceridade. Não adianta a gente criar rotinas ou criar, né, costume de fazer algo sem colocar o coração nas coisas. Aí, às vezes, as pessoas podem nos questionar: você não faz isso, não faz aquilo, porque você é um crente? Né? E a Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o que convém ao servo de Deus é agradar a Deus, é edificar o seu corpo, edificar a sua alma, o seu espírito, para estar em comunhão com Deus. Então, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas, porque nem todas me edificam. São os textos que nós encontramos em 1 Coríntios 6, 12 e 1 Coríntios 10, 23. Então, o propósito principal do pastoreio, o propósito principal da comunhão dos santos é a edificação um dos outros, do corpo, é o crescimento coletivo da igreja como um todo, porque todos nós somos o corpo de Cristo. A glória não deve ser de homem nenhum, né? Nós não somos um grupo que é o grupo que pertence a um pastor ou que pertence a um determinado líder humano, porque a glória, ela pertence a Deus. Né? E tudo que nós fazemos, como diz em 1 Coríntios 10, 31, nós devemos fazer para a glória de Deus. Por isso, a igreja de Cristo tem um compromisso de vencer o pecado, de vencer a idolatria. Muitas vezes nós vemos o evangelho hoje corrompido, e durante toda a história nós vemos desde os apóstolos os cristãos preocupados para não corromper o puro, a pureza do evangelho. Na carta de Paulo, talvez seja a primeira carta mais nova, o mais novo livro, foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, na carta aos Gálatas. Paulo fala de um outro evangelho que estava sendo pregado, um evangelista legalista que obrigava os cristãos da Galácia a se tornarem judeus. Né? Mas Deus sempre preservou a sua igreja pura e santa, até mesmo porque a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E eu me lembro de Elias, que foi um profeta levantado por Deus para combater a idolatria, ao culto a Baal instituído por Acabe e a sua esposa, que era uma princesa sidônia, né, chamada Jezabel. Ela instituiu uma idolatria terrível, sustentando pelo Estado de Israel 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, quer dizer, uma verdadeira legião de profetas falsos, e Elias achava que estava sozinho na perseguição que foi empreendida por Jezabel. E Deus falou para Elias: eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nós temos esse compromisso de santificação, de não se dobrar às coisas do mundo, de não se dobrar ao paganismo. A igreja cristã vem sendo assolada desde a época dos primórdios do Pentecoste com falsas doutrinas, com heresias. Nós vemos que a igreja ela se institucionalizou quando ela passou de perseguida a perseguidora. Constantino foi um imperador romano que, antes de assumir o império, ao estar lutando para alcançar a primazia como imperador em Roma, ele disse que teve um sonho, que aparecia uma cruz, uma visão, escrito com esse símbolo: vencerás. A partir daquele momento, ele diz que se tornou cristão e tornou o cristianismo como uma religião sob a proteção do Império Romano. A partir daí, ele mandou botar a cruz nos escudos dos seus soldados. Mais tarde, em 380, um imperador posterior a ele ainda instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E começou a dar várias benesses para os cristãos, e a partir daí, né, muitos pagãos se tornaram cristãos por causa das benesses, querendo as graças do imperador. Né? E o próprio império passou a nomear bispos, a ter voz ativa nas questões religiosas. E assim a igreja foi se hierarquizando, foi se institucionalizando. E aí, a partir daí, apareceu o papado, foi surgir lá pelo ano de 800, quando o bispo de Roma passou a ter a sua autoridade sobre as demais igrejas, né? E várias doutrinas foram surgindo extra-bíblicas.
né? Até que Deus, levantando sempre pessoas que não concordavam com essas doutrinas, né? Muitos foram queimados, como John Hus, um sacerdote tcheco, né? Foi queimado vivo por ele pregar que a Bíblia, somente a Bíblia, era a fonte de autoridade. John Wycliffe, que foi perseguido na Inglaterra, mas morreu sem ser martirizado, e a Igreja Católica ficou com tanta raiva dos seus ensinos que desenterrou os seus ossos e queimou, né, porque já não podia, por ele já ter morrido, né, até que Martim Lutero desafiou Zwingli e tantos outros que Deus levantou, líderes que Deus levantou para questionar as heresias e os desvios doutrinários, e veio a chamada Reforma Protestante. Mas não foi em 1500 que surgiu as ideias que os batistas até hoje pregam. Muito tempo antes, desde a igreja primitiva, as características que os batistas mostram são características que também eram presentes na igreja primitiva, da autonomia da igreja local, da não hierarquização entre as igrejas, do sacerdócio universal do crente, né? E os então representantes dos batistas, os anabatistas, os valdenses, os montanos e tantos outros grupos que hoje nós podemos nos identificar com eles, dizer que os batistas são originários das suas... tem pontos de contato entre as suas doutrinas, defenderam também os 5 solas da Reforma Protestante, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente Deus seja toda a honra e toda a glória. Por isso, meus irmãos, essa santificação, essa busca do evangelho puro, de estar calcado na Bíblia, tem tudo a ver com a nossa preparação, de estarmos preparados para exercer o ministério que Deus nos tem confiado. Não somente como pastor, mas como servos, porque nós somos sacerdócio real. Nós não dependemos de intermediário, não existe alguém que vai interceder por nós. Nós mesmos temos pleno acesso. Só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, nós temos a obrigação de conhecer as Escrituras. O pastor batista é aquele chamado por Deus para ensinar, né? E também dar o exemplo na prática da palavra de Deus, como diz em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Pregar qualquer coisa fora das Escrituras é um outro evangelho. E Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, que ainda que um anjo do céu vos entregue um outro evangelho, seja anátema. Por isso nós temos que conhecer e participar da obra do Senhor, da igreja local, a igreja que está próxima de nós, da igreja que nós somos úteis, né? Então não existe hierarquia entre a igreja, não existe subordinação entre as igrejas, nós temos a visão do reino. E a igreja que eu frequento é a igreja que está próxima da minha casa, é a igreja da qual eu sou útil e da qual eu tenho um papel a desempenhar no ensino e na prática do evangelho. Por aí toda a tradição humana que foi colocada de sacramentos, de ordenanças que supostamente fazem o homem conquistar a salvação, ou concedendo infalibilidade a homens, somos todos homens, não existe hierarquia, não existe ninguém em categoria superior, porque diante de Deus nós somos iguais. Por isso os batistas sempre combateram a institucionalização da igreja e a união da igreja com o Estado. Né? Os batistas sempre sofreram perseguição religiosa. Né? Os próprios reformadores, como Lutero, como Zwingli, né? Eles instituíram inquisição e perseguiram aqueles que não concordavam com as suas ideias. E os batistas também estavam nesse escopo, né? Porque os batistas não aceitavam o batismo infantil, não aceitavam o batismo por aspersão, somente o batismo por imersão. E os batistas foram perseguidos tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, quando foi fundada a primeira igreja batista. Né, em Santa Bárbara, em 1800, no final do século XIX, em torno de 1870, nos primeiros missionários que aqui vieram.
né, e os primeiros colonos que imigraram, os americanos que imigraram dos Estados Unidos para cá. E aqui chegavam, os protestantes não podiam colocar cruzes, não poderiam fazer reuniões com os nativos, tinham várias perseguições, até mesmo enterrar os seus mortos era proibido fazer no cemitério municipal, porque o cemitério municipal era católico e pertencia à religião oficial, que era a religião católica. Mas os batistas sempre pregaram o batismo como semelhante ao de Cristo, o batismo de adultos, o batismo, né, livre daqueles que entendem o evangelho, daqueles que são realmente nascidos de novo. Né? Há deturpações, porque em Marcos, capítulo 16, fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Esse batismo que está se referindo aí é o batismo do novo nascimento. Mas as pessoas, no decorrer da Idade Média, se perderam e acharam que o batismo nas águas era necessário para a salvação. E aí era necessário fazer o quanto antes, porque havia o perigo da pessoa morrer sem ser imersa nas águas. Né? E aí surgiu o batismo por aspersão, porque não podia pegar um doente na cama e mergulhar num rio. Não podia mergulhar uma criança, o ideal era que fizesse quando nascesse, e aí surgiu jogar água na cabeça, simbolizando a imersão completa. E aí passou a se batizar crianças, né, no seu nascimento. Mas os batistas sempre pregaram a necessidade do arrependimento e do novo nascimento, e o batismo nas águas como testemunho da nossa conversão, o testemunho do batismo do Espírito Santo, o batismo que nós sofremos quando aceitamos a Jesus Cristo. Né? Infelizmente, existem até hoje igrejas que confundem o batismo com a circuncisão, né? Com um sinal externo, como os bebês masculinos eram circuncidados pelos judeus, acreditam o batismo ser um ritual de apenas inclusão na família. Né? Mas nós não temos base bíblica para isso. Né? Hoje em dia, até as igrejas pentecostais desviam da verdadeira doutrina, da sobrevalorização do dom de línguas, e dizendo que a glossolalia, né, ou falar línguas estranhas é o verdadeiro dom do Espírito Santo. Quando que Deus desceu do céu, deu o seu Espírito à igreja no Pentecoste, e eles pregavam na sua língua, e cada um ouvia o evangelho na sua própria língua. Né? E não existem dons mais importantes um do que os outros. Todos os dons são importantes, e mais importantes do que os dons é o fruto do Espírito Santo. É eu mostrar que sou nascido de novo. Né? Por isso, as igrejas batistas têm como identidade essa certeza de que somos iguais. Né? Todos os dons são iguais perante Deus. E as igrejas elas são regidas pelo sistema democrático, né? O sistema congregacional. Existem vários outros tipos de governo de igreja que são adotados por outras igrejas co-irmãs dos batistas, mas não são o modelo doutrinário, bíblico. Né? E existe um modelo episcopal que é apenas uma direção central hierarquizada de um líder que determina tudo o que acontece na igreja. Ou o sistema presbiterial, que existe um conjunto, um concílio de membros que definem todas as coisas. Não. A Igreja Batista usa o método congregacional, que cada membro é igual. Né? Assim como foi na instituição do diaconato. Em Atos 7, quando os apóstolos levaram para que a igreja escolhesse, para que a igreja decidisse, cada um ali votou, né, igualmente. Né? E a Igreja Batista até hoje, com toda a dificuldade que é vivermos numa democracia, né, de ouvir a voz de cada irmão, de cada um ter o seu papel. Por isso, nós devemos estar preparados de explicar o porquê somos batistas, ou porquê pertencemos à Igreja Batista da Urca, para assim podermos responder com mansidão. E o que é ser manso? Mansidão é ser pacífico, é usar com serenidade, com brandura, não ser arrogante, não ser irritante, não ser desagradável, não ser agressivo com qualquer coisa que nos contraria. Jesus falou para nós aprendermos a mansidão com ele. E o que é ser manso? Um espírito manso não se inflama facilmente, né? Que a gente não seja confrontadores ou sejamos
soberbos, achando que somos os donos da verdade. Nós devemos tremer e temer diante do compromisso de seguir a palavra de Deus, de sermos os portadores da palavra verdadeira e explicarmos a razão da esperança que há em nós. Podemos, sim, pregar a tempo e a fora de tempo, como Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo. Isso quer dizer que todo o tempo é propício para testemunhar de Cristo. Né? Se a gente ficar esperando o tempo ideal para testemunhar, nunca nós perderemos tempo. Né? Mas agora, na hora de falarmos da razão da esperança que é em nós, devemos tomar cuidado para não sermos inoportunos, né? Não dar pérolas aos porcos, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, não atireis aos porcos as coisas santas. A nossa fé não é cega, é racional. Né? A cada dia nós vamos plantando, vamos regar, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse dia do pastor, nada é mais oportuno lembrar que Igreja Batista não tem o chefão, não tem o líder, não tem o arcebispo, não tem o cardeal, não tem o papa, não tem o dono da verdade. Mas a Igreja Batista tem pastores, tem homens que, assim como na igreja primitiva, anciãos, presbíteros ou bispos, são todas palavras sinônimas, que Deus chama para usar o seu dom de ensinar, de instruir na palavra de Deus. Porque se nós não falarmos segundo a palavra de Deus, nós nunca veremos a alvo. E lembrar, mais do que nunca, que um dos pontos da reforma, que inclusive os batistas apoiaram, é o sacerdócio universal, que é totalmente contra de achar que nós precisamos da igreja para a salvação. Né? A contra-reforma foi uma resposta da Igreja Católica para dizer que fora da igreja não havia salvação e que o sacramento ou a entrega da hóstia reproduzia o sacrifício de Cristo e que a hóstia se transformava no corpo de Cristo. Inclusive, costumava-se ter orientações para se não mastigar, porque estaria mastigando o corpo de Cristo. E a gente sabe na palavra de Deus que o pão, né, ele continuou sendo pão. Quando Cristo partiu, o pão, ele não comeu a si próprio, ele não praticou a autofagia, não ocorreu a transubstanciação do corpo de Cristo, nem mesmo a consubstanciação. O pão continuou sendo pão, o vinho continuou sendo vinho, apenas um simbolismo que nós fazemos para a volta de Cristo até que ele venha. Por isso que a Igreja Batista tem esse compromisso, a Igreja Batista da Urca tem esse compromisso, como batistas que somos, de pregar a verdadeira palavra de Deus e de que não precisamos de intermediário, que o sacerdócio é universal do crente, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Precisamos uns dos outros. Pastor também é ovelha, né? E o pastor mostra, o trabalho do pastor mostra que por que o pastor é uma figura tão usada no Antigo e até mesmo no Novo Testamento? Porque a ovelha ela não tem muito senso de direção e eram poucas as pastagens nos terrenos escarpados e desérticos da Palestina. E o pastor era aquele que sabia onde estava a graminha verdinha, onde estavam as águas tranquilas para que o rebanho pudesse beber e comer. E a responsabilidade do pastor é entregar a palavra de Deus, é pregar a Bíblia. Né? E melhor do que conhecer o Salmo do pastor, né, é uma história que nós já contamos algumas vezes, é conhecer o pastor do Salmo, é fazer de Jesus o pastor da nossa vida. Hoje em dia, muitas pessoas estão preocupadas em ter bênçãos de Deus, mas Deus está preocupado em que nós o busquemos, não as bênçãos de Deus, mas busquemos o Deus das bênçãos. E aproveitemos todas as oportunidades para testemunhar, com mansidão e temor, porque as oportunidades passam. E já meu pai já costumava dizer, como um ditado lá do interior do Espírito Santo, que a oportunidade ela não tem rabo. Eu devia ter falado, eu devia ter convidado, eu devia ter citado um versículo, e a oportunidade passa. E amanhã pode ser muito tarde para a pessoa que deixou de ouvir o nosso testemunho.
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E quanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Que Deus assim possa abençoar cada um de nós, abençoar os pastores que Deus tem colocado na nossa igreja, abençoar o pastor Raimundo, toda a sua família, o pastor Maurício, toda a sua família, e agradeço aos irmãos pela oportunidade, pelo carinho de poder estar sendo útil na igreja da URCA, até aquele dia que Deus vai me chamar para outro lugar. Os irmãos sabem, eu tenho um ministério dentro do próprio Exército Brasileiro, enquanto ele estiver, ainda falta alguns anos para eu ir para a reserva, né? Eu estou para ser chamado para ir para outro local, né? Que Deus já sabe qual que é, ainda não saiu esse ano, então isso é uma boa notícia que eu tenho até o final do ano que vem para estar com os irmãos, né? Mas sei que não vou ficar mais do que até o final do ano que vem, né? Se Deus assim permitir. Eu não sei como vai estar o prosseguimento da minha carreira, estou aqui à disposição para ajudar os irmãos, né, e ajudar o pastor Raimundo, ajudar o pastor Maurício, e agradeço a Deus e a eles pelas oportunidades que têm me dado de ser útil, né, na obra e no ministério de Deus, e que Deus possa abençoar cada irmão, né, que os irmãos tenham essa noção do compromisso de estarmos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pergunte acerca da razão da esperança que é em nós. E a razão da esperança que está em nós é a palavra de Deus, a palavra que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.